esse vídeo aqui, como dá pra ver pela imagem inicial, é um react ao Nicolas Ferreira. Que fantástico, hein? Com a cara de bebezinho dele, mas o moleque já tem 28 anos, tem filho e tal. Tá, 28 já não é mais moleque, tá? Então, vamos tentar tratar o rapaz como adulto. E é assim, é mais esse daqui, sim, eu vou mandar o link pro Guilherme, pro meu amigo, porque esse daqui eu não estou ébrio. Vamos falar calmamente, vamos discutir. E assim, eu me irrito com o negócio do Enéas e do Bolsonaro, embora isso aqui esteja quase na mesma linha, tá? Só que a gente dá um descontinho pra ele porque ele não é o Bolsonaro. Então a gente vai dar um descontinho. Porque o Bolsonaro é uma farsa completa e eu falei, aliás, eu nem sei, né, se esse meu amigo ele gosta do Enéas ou não, só fui falando na sequência, né, das coisas, que é impossível gostar do Enéas e gostar do Bolsonaro sem você estar sendo burro. Não é questão de ofender, é questão de que você está perdendo alguma coisa aí no processo, não está prestando atenção muito bem. Né? Porque o Bolsonaro é um entreguista nervoso. Só de botar o Paulo Guedes lá já era entreguista extremo. Então, sem falar, né, de bater continência, não vou nem entrar nos mais bizarros. Enquanto o Bolsonaro, o discurso dele é coerente o tempo todo, não tem controvérsia nem nada, tá? Então, por isso que eu acho que gostar de Enéas e Bolsonaro é um negócio meio só dá pra fazer burramente. Eu não sei, Nicolas eu não conheço praticamente nada, tá? Eu não sei se ele gosta do Enéas, se ele já declarou alguma coisa. Que ele gosta do Bolsonaro, ele gosta. Ponto final. O Nicolas defende o Bolsonaro e tal, né? Se casou aí faz 2 anos, chamou o Bolsonaro pro casamento. Então, em 2 anos ele não mudou de opinião sobre o Bolsonaro, com certeza. Não acompanho o Nicolas, não vou acompanhar. E é interessante que pelo menos é um cara que tá fresquinho, né? O cara fresquinho é o cara que não tá atolado na lama da sujeira que nem o Bolsonaro, família e tal. É um cara que tá fresquinho. Pelo menos ele pode ser moralista sem ser hipócrita, até onde nós sabemos. Então fica mais legal aqui, fica um negócio mais bonitinho, né? Então a gente vai falar só sobre mentiras e distorções, né? O Bolsonaro é mentira descarada. O Nicolas tem mais distorção, e aí a gente tem um negócio chamado viés de confirmação, né? Que é quando você vai ler alguma coisa já com aquele seu viés para ver o que você quer. Normal, todo mundo tem, né? Às vezes a gente tem que se policiar um pouquinho, tá? E aí, o quanto que é distorção proposital, o quanto que é viés de confirmação dele, não sabemos. De quem acredita nele, acredito que tem muito viés de confirmação quando você vai ver o que o Nicolas fala, né? E aí assim, ele começa com um assunto que é muito pertinente à minha pessoa, né? Porque, como já apareceu em vídeos, eu tenho uma tatuagem justamente com esse símbolo aí. Tinha um projeto de lei para proibir isso, tá? Para proibir a simbologia socialista, era de um dos filhos do Bolsonaro, o projeto de lei não foi para frente, nos moldes de proibir do nazismo, né? Então a gente já tem uma discussão inicial aí de nazismo. Eu defendo a proibição dos símbolos de nazismo. Olha, eu tô indo quase numa linha PCO e tipo, dane-se, tá ligado? Assim, isso aí tem que ser combatido diretamente, assim, o Estado, não sei. Claro, ações nazistas, né? Tipo, o grupo de careca que vai bater em ninguém na rua, com certeza, bota na cadeia e tal. Mas de resto não sei não. Ainda estou aberto a essa discussão, tá? Que o monarca bota na mesa e chama o monarca de nazista, porque ele fala dos partidos, né? Por que não legalizar? Ainda estou nessa discussão, ainda estou aberto, tá? Esse aqui é meu blog, eu falo o que eu quiser, que se dane, se achou ruim ou não tô nem aí. Então, não acho que o monarca seja nazista, claro, ele é só meio bobo mesmo. Assim, não gosto bastante dele, o Igor ainda tolera um pouquinho mais do que ele. Ele fala muita besteira,
na minha opinião. E aí, assim, mas, contudo, todavia, existe uma diferença entre você proibir os símbolos do nazismo e organizações nazistas e comunistas, né? Porque está no princípio da coisa. O nazismo, o princípio da coisa é um genocídio, é uma raça superior, o ariano. Então eles devem governar, devem dominar o mundo, que é o que o Hitler tentou, né? Exterminou gays, judeus e comunistas e ciganos, tá? E provavelmente mais gente aí, é o que eu tô lembrando, exterminou essa galera toda. Lembrando, exterminou comunistas, tá bom? Antes que venham aqui com papo de partido nacionalista, que o Mussolini saiu, sim, o Mussolini saiu do socialismo e inverteu, foi. Não duvido nada, tá? Veja Stalin, né? Aí vem os stalinistas, tem que torrar minha paciência, vão catar coco, tá? Mas o Stalin não tá tão longe assim do Mussolini, tá? Não tá tão longe não. Mas enfim, vocês entenderam, está por trás da ideologia mesmo, né? A ideologia nazista, ela é obviamente agressiva, dominadora, que prega que é válido o extermínio de seres humanos. Então, assim, até entendo ter leis, né? O problema é que o Estado é burguês e tal, então é mais meio hipócrita essas que o fascismo aparece, né? Tá cheio de ditadura apoiada pelos Estados Unidos, tá? É meio hipócrita o negócio, mas enfim, é compreensível, né? Uma lei dessa, mas contra o comunismo seria puramente um ataque à liberdade de expressão gigantesco, e também porque assim o que o comunismo prega é simplesmente que os trabalhadores cheguem ao poder, reformulem o sistema, né, para distribuir, para que o próprio trabalhador receba o que ele produz. Ponto final. É isso, tá bom? Então não tem nada de perseguir ninguém, matar ninguém na ideologia comunista. Não tem nada do que ele vai falar, tipo, de obrigar os outros a serem ateus. Não tem nada disso, tá? Os pensadores, em sua maioria, eles são ateus. Não é unânime, tá bom? Não é unânime, tá? Entre os pensadores comunistas ser ateu, mas é uma tendência, sim. E é normal, é uma tendência de pensadores, né? Principalmente com o avanço da história, é uma tendência normal o ateísmo avançar, né? Mas não tem nada disso, então não faz sentido proibir, tá? Mas enfim, do Brasil e dessa galera eu não me surpreendo com nada não. Mas vamos lá, vamos, né? Senão não termina hoje. Vamos esclarecer algumas coisinhas sobre isso daqui. Tem uma galerinha falando que é comunista como se fosse do tipo: eu gosto de sorvete de chocolate e você de baunilha. São gostos diferentes. Meu amigo. É igualzinho você falar que é católico e que gosta de chocolate. É igualzinho, tá, Nicolas? Ou no seu caso evangélico, né? Ou cristão. Então, para evangélico a gente passa um paninho, tá? Mas, por exemplo, eu sou católico. Cara, a Inquisição matou um monte de gente. E aí, o que tem a ver? Você tem direito de ser católico. É igual gostar de chocolate? Eu deixo pra você esse pensamento. Evangélicos também não fizeram merda? Olha, teve muita merda lá, tá? Aí vamos discutir a sua igrejinha minúscula aí, ou sei lá o que, aí é outra história. Amigo, o comunismo não é simplesmente um gosto subjetivo de cada um. Pelo contrário, é muito mais do que isso. Tanto é que o próprio Lula agradeceu por ter agora um comunista no STF. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. E teve uma... Flávio Dino, comunista, né? E aí por que chamam ele de comunista? Porque ele vem do PCdoB e o nome do Partido Comunista do Brasil. As origens do partido estão lá no stalinismo, né? Então, sim, pode-se chamar ele de comunista, mas na prática o Dino não tem nada de comunista, né? Pouca coisa sobrou do comunismo do PCdoB. E ele vai colocar a Manuela lá
Dávila no final lá. É a Dávila? Acho que sim. Enfim, tirando ela ser bonitinha, não tem muita coisa ali de que eu apoio, né? Assim, tá, pelo menos tem alguma coisa de esquerda nela, mas tá longe de ser comunista também. E aí, né? Por exemplo, um exemplo do Dino, e aí o pessoal bate muito no Dino, o pessoal, nossa, bate muito no Dino, não vou concordar plenamente. Ele fez algum governo progressista no Maranhão, né, no estado. Só de a família Sarney ter caído fora para ele ficar lá um tempo já foi positivo, só isso já foi positivo. E aí você tem a base de Alcântara, né? O pessoal fala, o Dino entregou a base de Alcântara, como é que ele pode ser comunista, chamar de comunista? Isso tá exagerando um pouco, o pessoal sempre dá uma exagerada, parece PSTU, né? Dá uma exagerada torta ali, o pessoal dá outra torta pra cá, mas tem um fundo de verdade, porque eu não me lembro bem quais foram, acho que eu reagi a um vídeo do Sacani falando sobre isso com Ciro Gomes, né? E, enfim, ele chega a outra conclusão, mas no fim tem sim um leve ataque à soberania brasileira ali, tá? Não concordo com o que o Dino fez. E assim, nenhum comunista mais stalinista de verdade ali, né? Assim, comunista stalinista já não é muito comunista, tá? Eu tô mais pra linha trotskista ali, então o stalinismo não é muito comunista não. Mas mesmo um stalinista não faria o que o Dino fez ali, né? Apoiar aquilo, etc. Então já começa com uma distorção, tem muita distorção, o vídeo inteiro é distorção, mas Flávio Dino comunista, como o pessoal fala, né, que quando tem um pessoal que acredita que a China é socialista, né, não é, pronto, mas tem um pessoal que fala, eu quero, quando falam que a China é capitalista, fala, eu quero esse capitalismo no Brasil, né, então não dá pra falar isso pro Dino, né? Eu quero esse comunista no Brasil. Não, ele tá no Brasil e não é muito comunista, não. Uma galerinha aí, ou melhor, uma foquinha aí, que no ano passado, nas eleições, simplesmente fez chacota com quem disse que o Lula era comunista. Então, se tem uma coisa que Lula não é comunista. E agora... É assim, né? Quando você vai discutir política com um youtuber que, tipo, praticamente nunca pensou em política, em 2-3 anos começou a discutir política, agora já desistiu, porque ele viu que apoiar o PT não é uma coisa assim muito fácil para você ser coerente. Não dá, né? Você vai discutir Felipe Neto, cara, mas enfim, o que ele diz ali tem muito fundamento. Eu mesmo já devo ter dito em algum lugar, em alguma conversa, que o Lula não é comunista, e na prática ele não é, nunca foi, nunca será, tá? O cara é um discurseiro de marca maior, que a gente vai ver ali, tá? Mas nunca foi, tá bom? E aí a gente vai discutir mais a fundo isso. Vejam só. Acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. E tem que orgulhar, né? E tem que orgulhar, porque assim, no fundo... o que ele quer fazer pelo reformismo, né? Então, o reformismo é quando você quer alterar a sociedade sem esperar a revolução, sem esperar que o estado social atinja o ponto revolucionário, é tentar, enquanto isso, ir reformando, certo? Em uma direção em que melhora a vida dos trabalhadores. Nada muito além disso, tá? Então, se você chama o cara de comunista, é sinal que ele vai sentir que ele está melhorando a vida dos trabalhadores. É um elogio. E que eu não chamaria o Lula de comunista, não daria esse elogio nesse ponto. Falava, não, Lula, pelo menos você fez um basiquinho lá atrás e olha lá, né? Ele não parou por aí. 140 dias de governo Lula, nenhum passo dado na direção da implementação do comunismo. Os bolsonaristas que gritaram isso nas eleições darão o braço a torcer e vão aceitar que não há qualquer projeto comunista para o Brasil? Vão aceitar que foram enganados para gritar isso sem parar? E aí... E ele tá certo. O Felipe Neto tá certo, pra você ter uma noção. O Felipe Neto tava certo aí, tá? Passos para o comunismo. Se a gente tem X passos para chegar no comunismo, nesses 180 aí que ele tá falando aí,
se deu 0,0000000000000000001 passo para o comunismo, foi muito, tá bom? É só ver a política do Haddad, ela é um neoliberalismo com freio, e não é freio de mão, é o pé no freio assim, ó, só o pezinho no freio, passando a velocidade máxima permitida, pezinho no freio, né? Que a gente viu aí na austeridade fiscal aí disfarçada, essa presepada toda aí da Faria Lima forçando ele a ser cada vez mais neoliberal e ele indo na direção, né? Foquinha, vai admitir que de fato você agora foi enganado, ou melhor, de que você enganou as pessoas? Eu sou uma foca, olha! Porque o Lula não tá falando. Olha, outra coisa, esse rapaz de 28 anos, ele é lacração pura, muita lacração, né? É tipo pra fazer, tudo que ele faz é meio pra fazer cortezinhos, videozinhos de TikTok, botar aquele óculos. Não sei se a direita também usa essas besteiras, porque claro que tem lacrador na esquerda, né? Vai questionar isso? Claro que tem maluco na esquerda, vai questionar isso? Uns identitários malucos aí e tal, né? Tem que rebolar lá no NB mesmo e tal, uns malucos assim. Umas coisas irrelevantes, entrando na discussão de umas coisas irrelevantes. Mas acho que eles devem usar também o videozinho do óculos escuro. Então, é tudo muito voltado para o óculos escuro, né? Os lacrador. Nicolas é um lacrador, assim como aquele Pavanato lá, lacrou no debate inteiro com o Gustavo Machado, só lacração, só chilique, gritaria, patético, bonequinho do aborto. Falando que é comunista e que quer implementar o socialismo de agora. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantar. E tinha outro. Isso aqui é de um vídeo de 87 na Unicamp, né? E eu vou deixar o link do vídeo inteiro, porque é claro que os caras chegam em... Como é que é a política das tesouras do Olavão lá, que ele fala tal. Não é essa política, mas tem tesoura aqui. E claro, picotaram tudo para botar que o Lula planeja. Esse é o chamado pânico moral, né? Outra coisa aqui, pânico moral, que esses carinhas fazem sempre. Que foi o negócio do aborto lá no debate do Gustavo Machado, patético, mas enfim. Vamos discutir se o Lula é a favor do comunismo ou não, tá? Se a gente for muito aberto às virtudes do ser humano, acreditar que os seres humanos têm virtudes, às vezes eu tento fazer isso, o Lula pode ser sim comunista, tá? Eu espero que sim, espero que lá no fundo do coração, bem no fundinho, lá no fundo, não tenha a coisa eleitoreira e oportunista como majoritária na pessoa do Lula, e eles realmente têm algum finzinho de comunismo e espera que tenha uma sociedade mais justa em algum ponto, né? E basicamente naquele vídeo o que ele fala é isso, que ele não acredita em modelos prontos, então ele não acredita no modelo da social-democracia da Suécia, porque precisa ter alguém explorando na outra ponta. Não acredita no modelo cubano para o Brasil, né? Ele falou aí, não acredita, né, nos modelos soviéticos, no modelo soviético. Era isso que ele fala nessa entrevista, tá? Aí só cortar. E aí ele acredita que vai ser penoso, vai ser trabalhoso, que é o que ele espera, né, nos sucessivos governos dele, fazer algumas coisas, como eu disse, com o passo 0,000000001 que ele dá, esses 40, 50 anos que ele precisa aí, seriam 500 anos, talvez ele conseguisse, tá? Quem sabe torne um Lula imortal, ou deixem a cabeça dele igual no Futurama, e ele vai sendo presidente com a cabeça lá, em 500 anos talvez ele consiga. E uma outra coisinha sobre isso, tá? O PT no começo ali, ele era um balaio de gato, no sentido de que toda a esquerda estava no PT praticamente, né? Tirando aí o PCdoB, né? Toda
Então, digamos lá, os stalinistas estavam lá no PCdoB, os trotskistas entraram no PT, quando o PT foi criado. Então o Lula está discursando não só para o povo da Unicamp, como para o povo do PT e para as alas do PT, as alas à esquerda do PT. Tá? Então você tinha lá dentro o PCO e o PSTU e outras alas marxistas dentro do PT. Eu não sei quantas ainda estão lá dentro, tá? Eu imagino que sejam poucas, mas PSTU e PCO foram expulsos ou saíram, né? Assim como o PSOL, né? Quando foi aquela... Era uma deputada baiana, eu não me lembro se era da Bahia, e mais um outro, Babá, nossa, minha memória tá horrível, mas eu lembro dessa treta e foi dali que surgiu o PSOL, tá? O PSOL é outro balaio de gato, então não dá pra falar que o PSOL é marxista ali, é uma mistura desgrenhenta, é só ver que aquele bombeiro lá, que eu deveria votar, preferia ele presidente aí, tá? Bota o bombeiro de presidente. Ele tava no PSOL, né? E o PSOL deixa entrar todo mundo, pra você ver, deixaram entrar o pastor não sei o que lá, que era o bombeiro, esqueci o nome. Muito divertido, aliás. A melhoria do nível do debate com o Ursal e não sei o que, é por causa dele. Devia voltar para essas eleições próximas. Então é isso, né? O Lula está discursando para os próprios comunistas também dentro do PT, avisando que dando aquela esperança para os comunistas dentro do PT, para não saírem do PT, mas deixando já, ele pelo menos foi honesto, deixando claro que ele vai trabalhar para isso lentamente, muito lentamente, e aí ele vai entrar no Fórum de São Paulo, né? Vai começar umas teorias da conspiração. Muitos aí também que faziam chacota do tal comunismo, como se fosse uma coisa distante e alucinante da direita. Quantas pessoas discutem isso? Claro que tinha que entrar ator da Globo, claro, para já ligar a Globo comunista. A Globo é woke, tá? A Globo de olho nos Estados Unidos, cara. A Globo abraçou o woke e tal, e falou, isso daqui a gente pode deixar, cara, porque isso daqui não mexe na estrutura de classe, não mexe em nada, isso aqui a gente deixa. Uma representatividade, lugar de fala e tal, isso aqui, cara, a Globo fala, não, isso aqui é legal, isso aqui dá. Agora, comunismo de verdade, a Globo nunca ia topar. E aí tem que ter um artista global, né, pra implicar em lei Rouanet, um monte de loucuras que a direita costuma falar por aí. E aí botaram o bobão do Porchat, bobão assim no sentido, né, o cara não é político, não tem nada a ver com nada. Mas presta atenção no que ele vai falar. O comunismo vai voltar no Brasil? E ele, vamos ver só o que o Nicolas vai falar. É uma loucura. E não podemos esquecer do Ele nem falou. Olha, presta atenção, ele falou do comunismo, né? O Nicolas colocou só como ele falando do comunismo no Brasil, mas o comunismo vai voltar, né? Ou seja, o PT já foi comunismo lá naqueles governos de Dilma e Lula. Se foi comunismo aquilo, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? deboche desse daqui também. Impressionante como... Esse é o novo comunista. Esse aí é o novo comunista. O cara que veio do PSDB. Como o comunismo dá ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo. Você... Olha só, aí ele falou, 1% que sabe que não existe mais comunismo. Notem que ele, o sabichão do PSDB, se colocou nesse 1%, querendo dizer que sabe o que é comunismo, e falou que não existe mais comunismo. Onde existe o comunismo, meu Deus? Aí tudo bem, a gente vai entrar naquela discussão de socialismo depois comunismo, e aí vai ter a discussão, não, mas isso aí é uma divisão artificial que o Lenin criou depois e tal. Mas o Marx já deixou isso claro em duas etapas do que seria na fase, né, inicial da transição socialista para a fase final do socialismo, né, que o Lenin vai chamar de comunista, tá? Então nessa fase inicial tem a ditadura do proletariado e depois, quando se espalhasse pelo mundo, teria o socialismo verdadeiro, né? Só tem como ter o socialismo verdadeiro quando a revolução se espalha pelo mundo, não tem como ter antes disso. Então você tem a fase de transição
da ditadura do proletariado, tá? Então, se você fala em comunismo, é meio difícil, tá? Existiu, não existiu. Mas vamos dar um boi, né, pro careca do STF aí. Vamos dizer que até existiu e acabou, que era a União Soviética, tá? E aí ele vai falar aí, né, que acabou. Bom, tem a China ainda. Se você considerou a União Soviética, por que você não considera a China, nem Cuba, nem a Coreia do Norte? Se o motivo que ele tiver, duvido muito que o motivo seja esse, que acabou o comunismo, porque a União Soviética acabou e era a única comunista. E aí, por que seria a única? É porque foi o único lugar onde a revolução saiu nos moldes do Marx, o que o Marx afirma que é marxismo verdadeiro, saiu do povo, dos trabalhadores unidos. Foi o único lugar que teve essa revolução. Eu duvido muito que o Moraes seja, a não ser que ele seja comunista mesmo, estava no PSDB infiltrado, por favor. Não, se for, ele não é trotskista, e isso é uma linha de pensamento trotskista, né? Se for ver, o pessoal, os stalinistas reclamam aí de não reconhecer, dos trotskistas não reconhecerem a China, a Coreia do Norte principalmente, como socialistas, tá? Ou seja, o Moraes seria um trotskista ainda? Nunca, né? Porque ele é muito repressivo aí, não tem como o cara ser trotskista na liberdade de expressão, ele é bizarro, atacando a liberdade de expressão de todo mundo, não tem como ele ser trotskista, seria um stalinista, e aí não teria por que ele não reconhecer a Coreia do Norte como socialista. Então ele está falando muito de besteira aqui, nunca que esse cara é um comunista ou qualquer outra coisa disso, além disso. Fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio. Por que vocês contra isso aqui? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Só que as pessoas passaram a acreditar. Eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, Chegamos no Fórum de São Paulo. evitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Agora, no fim das contas, qual... O Fórum de São Paulo existe, claro, e ele surgiu justamente ali na queda da União Soviética, e aí os esquerdistas da América Latina, né, organizaram o Fórum de São Paulo. E aí ele colocou essa fala do Lula porque é uma fala que fala diretamente de quem chegou ao poder, né, e está ligado ao Fórum de São Paulo. E assim, é um lugar onde se discutem ideias de esquerda. E aí, é claro, as lideranças de esquerda estão lá no fórum discutindo, então eles vão chegar ao poder. Se eles vão chegar ao poder, não é porque eles estavam, porque eles organizaram o Fórum de São Paulo ou porque eles estavam no Fórum de São Paulo. Não, eles estavam no Fórum de São Paulo porque eles são lideranças e quando eles ganham eles chegam ao poder, né? O motivo da esquerda chegar ao poder é muito claro, né? As ditaduras impostas, as ditaduras com o apoio dos Estados Unidos, né? O que ocorreu, né? É meio óbvio isso. O neoliberalismo arrebentando tudo, né? Então, de novo aqui no livro do Jeffrey Sachs lá, de Doutrina do Choque, que eu discuti Doutrina do Choque, né? Fica bem claro isso. O próprio Jeffrey Sachs, né? E aí, de novo, esse pessoal que gosta dos Estados Unidos, vai lá ver o vídeo do Jeffrey Sachs, velho. E o cara trabalhou para os Estados Unidos a vida inteira, vai ver o que ele tá falando lá para a Europa, para os caras ficarem ligeiros, né? Enfim, aí vai entrar em outro tema aí, ou seja, Fora de São Paulo é maluquice, né, da galera. É como se tivesse, o G20 e tal, um monte de país capitalista, ou o G7. Muito pior é o grupo Bilderberg, porque é tudo fechado, ninguém tem acesso às pautas nem nada, e aí vão os capitalistas lá. E aí? O Bilderberg pode, o Fórum de São Paulo não, enfim, um monte de besteira. Problema de ser comunista. Dá só uma olhadinha nesses casos aqui. Você sabe o que foi o O velho Holodomor, né? E aí é importante, vamos deixar um pouquinho. Holodomor, conhecido como a morte por inanição, foi o genocídio de ucranianos, vitimados pela política econômica do regime comunista soviético na década de 1930. Nessa época, a Ucrânia era o celeiro produtivo da União Soviética, até que Joseph Stalin introduziu a coletividade. Olha o bigodudo maldito aí, os trotskistas não colocam nas costas da pessoa Stalin
tudo, né, de errado lá, porque e aí, se você ver os vídeos do Gustavo Machado, por exemplo, ele vai na linha do seguinte: a Rússia, ela conseguiu a revolução praticamente, morreu quase ninguém, não morreu ninguém, pelo menos 6 pessoas, eu li, realmente foi assim. O primeiro povo toma o poder em fevereiro sozinho, sem liderança nenhuma, só que os sovietes tomam o poder, as lideranças ridículas que estavam lá entregam o poder para a burguesia, na esperança daquela coisa. Não, primeiro a burguesia tem que fazer revolução para depois os trabalhadores chegarem, tem que avançar o capitalismo e tal. Então, com essa desculpa, entregaram para a burguesia. E aí o Lenin maluco lá falando: "Ô, seus malucos, o povo não quer isso não, o povo quer tomar o poder logo", tal, falando lá. Então, quando chega Lenin, quando chega Trotsky e tal, a revolução avança até em outubro, eles tomarem o poder, os bolcheviques tomam o poder, né, com o povo, tá? Então devolvem o poder para o povo na prática, para os sovietes, um grande poder para os sovietes, né, e para o próprio partido bolchevique na vanguarda. Só que aí a Primeira Guerra Mundial acaba e todo o capitalismo, todas as potências capitalistas, né, ao acabar essa guerra, cara, olha aquilo ali, e aí é injetado dinheiro e tropa, França, Estados Unidos, Japão, todo mundo enfiando dinheiro lá para apoiar o exército branco, né? E aí você tem uma guerra civil. Então aí tem aquela teoria maluca de que a Bolsa de Nova York ajudou Trotsky, não sei o que, se ajudou a fazer a revolução, era para derrubar o czar no meio da Primeira Guerra. Vamos falar, mas o cara principal lá, o autor americano, tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Ele vai além e fala que os Estados Unidos enviou tropa lá para ajudar, mas na verdade, se você for ver a historiografia, as tropas que os Estados Unidos enviou ali, acho que para a Transiberiana, era para ajudar os brancos. O Japão enfia a tropa doidado, a França manda alguns batalhões, e aí os soldados estavam voltando comunistas, eles desistiram, né, segundo o Machado. Não sei em qual bibliografia ele se apoiou ali, mas assim, o Machado é um cara sério. De vez em quando ele viaja ali, mas na maior parte do tempo ele está embasado em bibliografia. E aí essa guerra civil arrebenta a Rússia. O mundo inteiro voltado contra a Rússia, enfiando dinheiro e armas para os brancos vencerem. Os brancos perdem, o Exército Vermelho ganha, o Exército Vermelho montado pelo Trotsky. Tá? Então o Trotsky utilizou uma coisa que tinha muita opinião contrária dentro do partido. O Trotsky usou os oficiais antigos no exército, isso gerou controvérsias lá dentro, e só dessa maneira que o Exército Vermelho conseguiu vencer, né? E aí venceu e o país estava explodido, né? E aí o Gustavo segue nessa linha, ele é trotskista, ele segue nessa linha de que o estado mental e era uma fadiga geral social, permitiu que a União Soviética fosse burocratizada. Então, normalmente o trotskismo bota mais a culpa nessa burocracia stalinista do que no Stalin em si, mas desce a linha, o pessoal desce a lenha pessoalmente no Stalin, tem muita cagada, muita burrice. E aí tem gente dentro às vezes até stalinista, por exemplo, o Pedro Ivo, que ele vai na linha de que errou um monte de gente, Trotsky errou, Lenin errou, Stalin errou. Enfim, o Holodomor é isso, né? É uma das maiores cagadas do Stalin. E sim, o Stalin era um cara ruim, era uma pessoa ruim, né? E aí ele causou todas essas mortes na prática, né? Então tem toda uma discussão com o Trotsky. Ele já era um crítico, quando isso ocorreu, ele tinha sido expulso em 29, isso aí ocorre em 32 a 33. E o Trotsky fica criticando de fora, porque era um negócio que já tinha sido proposto antes, e aí o Stalin resolveu não fazer naquela época, e aí o bicho pegou, começou revolta e tal, e aí ele forçou a coletivização, cagou tudo, morreu um monte de gente de fome. E assim, o Stalin não parecia ser um cara que se importava muito, né? Bem cuzão, parecia ser bem cuzão, tá? Um mini Hitler aí, né? Porque assim, a gente vai chegar nos gulags também, aí a gente completa essa parte do Stalin, tá? Então, só mais algumas coisas que eu tenho que ver aqui, ó. Então é isso aí mesmo, 32 a 33, né?
foi o que quando ocorreu a fome. Então olha lá, deixa eu ver aqui, ó, que eu não vou decorar data nunca, né? Então em 29 ele foi expulso, 32 e 33 ocorreu isso daí. E o Trotsky desceu a lenha, né? É que nem o Pavanato fala, Trotsky não era nenhum santinho, não, no debate com Gustavo Machado. Claro que não, seres humanos, né, cara? A gente vai voltar a essa discussão, porque não é uma questão de socialismo e tal, né? Nesse quesito. O capitalismo tem isso à beça, né? Então não tem como colocar isso na conta do socialismo em si. Tem todo um problema histórico, tá? Mas pode se colocar assim, fala assim, teve um monte de merda no socialismo. São humanos aí fazendo merda, como sempre. Transformando fazendas privadas em estatais e estipulando metas de produção e coleta impossíveis de serem cumpridas, levando à resistência por parte de muitos camponeses e Vou pular porque tornando-se um dos capítulos mais trágicos na história ucraniana. Isso foi só na Ucrânia. Agora dá só uma olhada nos números no mundo inteiro. China, 60... Vamos pausar aqui que é bonito isso. De merda. Porque assim, é claro, a gente vai levantar um número de mortes e você vai ver que é uma festa na humanidade, né? Então tem o livro negro do comunismo, é claro que é uma antipropaganda, né? É uma das coisas assim. A gente só tem stalinista hoje, né? Ainda, mesmo assim meio disfarçado, em grande quantidade na esquerda, porque você tem um anticomunismo gigantesco vindo do capitalismo, claro. É uma ideologia que é contra o capitalismo, então é claro que o capitalismo vai bater muito no comunismo. Então a população comum recebeu uma dose de anticomunismo gigantesca em toda a sua vida, por gerações. É completamente comum você ter medo do comunismo, ter raiva, né? Quem vai ler alguma coisa muito de direita, tem muita coisa de direita disponível para você ler, né? Olha aí. Mas é claro, o stalinismo foi uma bosta e tá cheio de coisa ruim nas experiências que tiveram aí, né? Só que o pessoal gosta de pegar os números, exagera os números e tal, e coloca. Então vamos contar aqui, ó, 85, 87, 89, 90, 91, 92,5 milhões de mortos, culpa do comunismo, né? Então vamos aqui, ó. Só, como eu disse, claro que eu não ia decorar números, peguei só alguns aí, e assim, o cara não é muito preocupado, né? Eu também não vou ser muito preocupado não, mas tudo isso tem bibliografias variadas, né? Então vamos comparar, vamos começar a somar aqui, ó, tudo que está na conta do capitalismo. Lembrando que tem capitalismo mercantilista e aí depois vem o capitalismo industrial. Não vem separar não, porque não faz sentido nenhum. O capitalismo é uma sociedade de acumulação de capital, a acumulação comum no meio produtivo da sociedade não existia antes, ela vai existir a partir do mercantilismo ali, 1500 para frente, nessa época mais ou menos, tá? Foi avançando, o feudalismo caindo, o cercamento, até chegar na Revolução Industrial, e aí o capitalismo virou capitalismo industrial. Hoje estamos caminhando para um capitalismo financeiro, né? Mas as três fases do capitalismo. Vamos botar aí na conta, então, olha só. No México, a população indígena caiu de 25 milhões para 1 milhão de 1519 para 1605. Então, de novo, os caras botam na conta a morte por fome, né? Doença. Eu até excluí a América do Sul aqui, porque a morte por doença dá com pau, nem precisa somar, de tanto que vai dar de morte. Só aí deu 24 milhões de mortos. Aí a gente tem a Primeira Guerra Mundial, a gente tem entre 15 e 22, se incluir as mortes indiretas pelo gripe espanhola. Eu vou excluir a gripe espanhola, que espalhou por causa dos soldados. Vou excluir a gripe espanhola. Então vamos ficar em 15 milhões. Até aí a gente tem 39 milhões de mortes até a Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, tudo país capitalista, tá? Brigando aí. Na segunda você vai ter um socialista, mas que estava no meio, enfiaram eles no meio da guerra, né? A Alemanha foi lá e invadiu, sem contar todas as merdas que Stalin fez de negociação. Burro, que só peste, não sabia que o Hitler era maluco, apostou que ele não era maluco, ele era maluco, tá? Tô seguindo sua linha aí, mas que eu acho que eu já tinha visto antes.
Segunda Guerra Mundial, 70 milhões de mortes. Só aí a gente já chegou muito perto, a gente estava em 90 lá. E por fim, ó, colonização britânica na Índia. Estimativas de mortes variando entre 50 e 100, mais 50 milhões, já passou só no mínimo. Se eu pegar os máximos aqui das estimativas, já tinha explodido muito antes. Tudo na conta do capitalismo, né, cara? Tudo na conta do capitalismo. Vocês percebem que o problema disso é jogar na conta da ideologia, né? Porque você pode falar um monte de coisa, mas aí blá blá blá, tá, mas você está jogando na conta da ideologia as mortes, complica muito, né? São vários contextos complexos, não dá para jogar nisso. Se você quer ser contra o comunismo, você tem que ser mais claro, você tem que falar, não, é autoritário, as experiências foram autoritárias e tal. Mas falar, matou mais que... Não, o capitalismo matou muito mais. Se for jogar essa conta, você se ferra, porque não fecha, né? 55 milhões de mortes, União Soviética 20 milhões, Camboja 2 milhões, Coreia do Norte também, Afeganistão 1,5 milhão, Vietnã e Europa Oriental 1 milhão de pessoas e América Latina 150 mil. E por falar em América Latina, deem só uma olhadinha do discurso desse democrata amoroso do governo do amor, Che Guevara. Fusilamientos, sim. Hemos fusilado. Vocês notaram a fala fora do vídeo? Edward Mãos de Tesoura, a direita é Edward Mãos de Tesoura. Não existe vídeo original disso daí, pelo menos não achei. Quem achar eu quero ver mostrar, tá? Porque a fala em frente à ONU em 64, você tem um videozinho de 6 minutos, você acha na íntegra. Isso daí foi assim, não vou botar isso em xeque, vou tratar como verdade. Foi numa entrevista, uma coletiva, tá? E aí você tem jornalistas sérios que levam isso em conta. O cara mais esquerdista, mais malucão, extremo, pode falar, não, isso é mentira, cara. Onde é que tá? Cadê? Eu procurei áudio original, não achei. Pode ser que alguém tenha áudio, tá? Não tem vídeo. O áudio pegaram de algum lugar e colocaram. Como assim? Eu acho que é um negócio mais velho que tal. Então é muito provável que tenha esse áudio sim, tá? Então ele falou mesmo. Deixa eu só ver se ele vai até o final aqui. E seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Então tem toda uma discussão de Che Guevara, né? Eu já fiz vídeo aqui, não vou ficar repetindo, né? Tem vários vídeos sobre isso. De novo, eu vou deixar o link aqui de um livro muito sério de um cara, um jornalista estadunidense. O cara, ele quis ser um neutrão, não existe neutralidade, mas ele tentou. Então, isso nota que ele desaprova várias coisas que o Che faz. De novo, vou deixar esse link. Quer ter uma opinião séria sobre Che Guevara? Porque aqui foi espetado diretamente ao Che, né? Cuba, indiretamente, socialismo no terceiro pensamento do cara era socialismo. Mas é o Che, de John Anderson, vou deixar o link de novo, que é um livro muito sério. Então, e assim, ele tem uma escrita suave, foi um livro suave de ler, tá? Muito interessante, não conhecia nada do Che, só via aqueles playboy da USP revolucionário com camisa do Che, nem sabia, achava que o cara era cubano, o cara foi antes de Diários de uma Motocicleta, né? Eu não tinha nem ideia de quem era o Che. É um livro interessante, tá? Então, eu discuti tudo isso sobre guerrilha e tal. Então eu vou um passinho além de tudo que eu discuti sobre guerrilha, sobre você entregar. Acho que foi uma discussão de moral, um vídeo de discussão de moral que tem aqui. Eu vou um passinho além, e aí a gente tem o regime cubano, e aí a discussão, a fala completa, né, o discurso na ONU, vai citar a invasão de Playa Girón, que a gente conhece como Baía dos Porcos, né? Ou seja, era uma guerra velada com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estavam mandando mercenário. Guantánamo está lá até hoje, é um negócio mais absurdo que eu penso. Como é que Guantánamo está lá dentro de Cuba, cara? Como é que Cuba não foi lá e falou, sai, é meu, vaza. Vocês têm 20 horas, não, gente. Porque tem medo, claro, Cuba fica brigando ali com muito medo. E assim, articulando o que pode, né? Porque poder não tem nenhum poder, Cuba, coitado. Eu já fui em Cuba, né? Tem um vídeo sobre isso, enfim. Não é socialismo puro, já está na transição para o capitalismo. Então,
É outra que eu falei também, o Fidel não é socialista, foi empurrado para o socialismo. Não teve opção no meio da Guerra Fria. O Che sim, o Che era socialista, mais para a linha maoísta aí, né? E aí assim, o Che era malucão, várias opiniões erradas, assim, que depois você pode pensar, mas eu não tava lá, mas assim, tanto que ele morreu na Bolívia, fomentando uma revolução que nunca ia dar certo. Morreu bestamente, mas para ele é muito importante, essa era a visão dele, morreu do jeito que ele queria morrer. Imagina assim, ele queria morrer vencendo, né? Mas dadas as proporções, o que ele pode fazer na realidade, acho que ele morreu do jeito que ele esperava, um dos jeitos. E assim, você está numa guerra contra o país, quem foram os fuzilados seria muito importante saber, né? E a gente vai entrar nisso um pouquinho, mas porque ele vai de novo querer lacrar aí, vai colocar aí, a gente vai voltar nesse assunto. Mas eu pessoalmente a favor não, sou sempre a favor de cadeia, sempre cadeia. Pena de morte não acho válido, né? No meio de uma guerra assim, que é mais questionável, mas assim, com o regime já estabelecido, sou contra o fuzilamento, sim. E vamos continuar. Aí, mano, essa daqui é lacração pura, né? Porque a esquerda gosta de lacrar com gay e tal, vamos lacrar aqui de volta e tal, então eu não vou nem discutir isso aqui. Seu parceiro Fidel Castro perseguiu homossexuais em Cuba, segundo quem? Ele mesmo. E com certeza teu professor não... E ele não, né? Tipo, tem falas transfóbicas, entre aspas, transfóbicas, eu não uso esse palavreado, mas enfim, ele não, né? Te contou sobre Alexander Solzhenitsyn, que esteve dentro do campo de concentração soviético. Leiam o arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, né? Vocês sabem as monstruosidades do comunismo. E o campo de concentração de Hitler é brincadeira de criança, era tudo que eles faziam nos Gulag. Entramos nos Gulag. E aí é onde a gente quer chegar, né? Porque quem viu outros vídeos aí no canal é meio óbvio. O Gulag primariamente serviu para matar revolucionário. Então não sei porque eles estão preocupados com o Gulag aí. Tudo bem, claro que entrou, deve ter entrado de direita. O Stalin era escroto pra caçamba, deve ter entrado um monte de gente que não tinha nada a ver com nada. Mas o Gulag serviu principalmente para matar os revolucionários de verdade do país, né? Eu falo em vários vídeos aqui, tem um vídeo específico que eu falo, que eu fui pesquisar os nomes, né? Eu não lembro o que eu estava fazendo de vídeo dos revolucionários que participaram, quem era, tal. Quase todo mundo morreu, ou em Gulag, ou foi expulso, ou se matou. Quase todo mundo da revolução do partido bolchevique, o Stalin deu fim, deu cabo. É bizarro. E aí você vai botar na conta do socialismo de novo. Seria uma ditadura de um ser humano lá, se aproveitando lá, assim. E se você for ver de uma maneira materialista, mais tipo do Gustavo, de uma sociedade já degradante ali, já caminhando para degradação, culpa da guerra, foi um cansaço das pessoas, tipo, pô, fizemos uma revolução e olha só que deu, olha quem tá lá no poder, o Stalin, e o que a gente vai fazer? Vai derrubar o Stalin? Meu, chega. Fenômeno Pitești. Pitești é uma prisão que existiu durante uns 3, 4 anos na Romênia, em que foi a mais terrível prisão comunista. A gente fala dos mártires cristãos, mas ali eles faziam lavagem cerebral, em que eles drogam. E é assim, esse assunto em específico eu não conheço, não vou pesquisar tudo desse vídeo, já perdi um tempo absurdo para uma coisa besta dessa, mas não vou pesquisar tudo. Mas a gente está falando de Romênia e tal, a gente está falando de um monte de socialismo aí, em que teve assim muita coisa que não é socialismo, né? Mas enfim, não vou entrar nessa discussão porque, vamos dizer, uma outra coisa também que o Pedro Ivo estava falando em um dos últimos vídeos, mas você tem vários líderes que gostavam do marxismo e aí os caras chegam ao poder, são ditadores, vários ditadores, tá? Que gostavam do marxismo. E aí você vai de novo botar na conta socialismo, mas você tem vários ditadores capitalistas por aí que os Estados Unidos adoram, é amigo deles, na Arábia Saudita, tal, a hipocrisia do caçamba, né? Aí você tem a ditadura da Argentina, tem a ditadura do Brasil, que tá cheio de cara aí na direita que defende a ditadura do Brasil. É muita hipocrisia, muita hipocrisia, muita hipocrisia.
Mas claro que teve, e aí a gente chega numa discussão interessante que é da Igreja Católica, né? Então você tem uma certa linha bem minoritária de católicos de esquerda, né? Que vem a ajuda aos pobres como uma coisa muito importante e tal, e a gente tem uma parte conservadora da igreja que é muito grande, né? E tem muitos motivos, porque o cara mais truzão mesmo, e assim, se você é religioso e você é um sacerdote, faz sentido, tem muito sentido porque, como eu disse, a liderança soviética era ateísta, né? A liderança era ateísta, a intelectualidade, né, de esquerda, a grande maioria ali é ateísta. Se os caras sobem no poder, a igreja já fica de olho, né? É um poder, a igreja é um poder, a igreja católica. E é normal propagar a ideologia dentro da própria igreja, porque, enfim, é política também, né? Não é só porque é religião que não é política. E aí é interessante ver esses testemunhos aqui e tentar analisar mais friamente isso aqui. Gavam os cristãos para enfraquecer a força e faziam o padre ortodoxo consagrar fezes e urina no lugar de pão e vinho. Crucificavam. Aí, é claro, é muito bom chocar, né? Esses caras adoram, né? O velho pânico moral que ele estava falando. Uma pessoa durante dias lá passando fome, amarrado numa cruz, e depois faziam uma multidão de pessoas passar por cima dele, defecando e urinando, e dizendo: eis aí o Cristo de vocês, adorem. Fazia adorar. Porque quando caiu a União Soviética, durante um tempo, os arquivos da KGB ficaram abertos. O pessoal foi lá e conseguiu, né, fazer cópia de muita coisa. E fizeram a contabilidade de cerca de 100 milhões de pessoas mortas pelo comunismo. Então, como diz... E aí tá nos arquivos da KGB os 100 milhões. Tipo, os caras ficaram contando e tal. Tá bom. Olavo, não é que o comunismo é um grande... Como disse quem? Quem? Olavo? A diferença do Nicolas para Olavo é isso. O Olavo, ele é um intelectual. O Nicolas não, tá? E aí sim, o Olavo, ele é anti-academicismo e anti-faculdade, anti-tudo. Tipo, ele vai negar, vai cheio de loucura, vai negar um monte de coisa, né, da faculdade, desde o começo da faculdade, né? Bem loucão, cheio de mentira. Ele é um cara que mente muito. O Olavo mente absurdo. Ele pega uns textos, chega lá e mente. Ele é tipo um Nietzsche, o Olavo, né? O Olavo é tipo um Nietzsche. E pra mim o Nietzsche é um bosta também, tá? Dane-se se você gosta do Nietzsche, esquerdista de Nietzscheano, quero que se dane. O Nietzsche é um bosta. E o Olavo é outro bosta, tá? Mas o Olavo é intelectual. O Olavo deve ter lido 200 mil vezes mais do que o Nicolas, por mais besteira que falasse. E ele, por isso que ele virou guru, né, dessa galera, porque não tem muito intelectual, né, na direita, são poucos. E aí você tem um monte de discípulo do Olavo, mas ninguém substitui o Olavo ainda. Não vou fazer juízo disso, se é bom, se é ruim. Estou um pouco lixando, né? Não sou uma pessoa muito otimista, não. De ideal que se perverteu. Ele é uma perversão que se vendeu como um grande ideal. E você... Uma perversão que se vendeu como um grande ideal. Uma perversão. Um grande ideal. É difícil, né? Porque assim, a perversão, ela existe na humanidade o tempo todo, em todo lugar. Você tem tudo pervertido, né? O próprio cristianismo, você tem perversão de tudo. O capitalismo, assim, não dá nem pra falar que foi pervertido. Aí esses caras vão pirar. Não, o capitalismo real, eram as trocas e tal. O capitalismo não é troca, né? Troca você tem desde o começo. Você vai defender trocas. A troca, por si só, ela vai seguir o percurso da história e vai gerar esse capitalismo maluco aí, cheio de bilionário. Vai chegar na parte industrial, a acumulação vai ficar absurda e vai ficar cada vez mais absurda. Dentro dessas propostas capitalistas, você nunca vai resolver o problema do desemprego, não tem como resolver, por causa de aumento de produtividade e todas as coisas intrínsecas ao capitalismo. Você não tem como resolver isso, vai ter um exército de reserva. Não tem como resolver nada disso dentro do capitalismo. A solução é o socialismo, e ela, assim, não adianta a gente querer revolução, não adianta, não sai. A revolução, ela sai do próprio capitalismo, né? O que os socialistas teriam que fazer
é sempre orientar o povo quando isso estoura. E aí, assim, você pode ir tentando orientar durante todo o percurso dos trabalhadores, organizando os trabalhadores, falando, olha, vocês têm poder, cara, greves gerais para tudo e tal. Isso era o discurso do Marx, e continuou com o Lenin, com o Trotsky, Stalin mais ou menos, né? Abandona tudo, é tipo um FHC. E aí, se nos dias de hoje esse poder do trabalhador, né, principalmente com a industrialização mudando de cara, ele continua, é outra discussão. Mas a saída era isso, né? É isso. E, assim, revoluções acontecem na história da humanidade o tempo todo, de todo jeito. Então, você teve a Revolução Burguesa, que aí deu certo, mas você teve um monte de revolução no feudalismo que não dava certo, porque não tinha os recursos necessários, não tinha os fatores necessários para dar certo, né? Os camponeses eram dispersos, não tinha como derrubar o feudalismo, né? A aristocracia com os plebeus, é uma coisa histórica. E aí vai dar certo com os burgueses, porque eles têm um poder econômico gigantesco, eles conseguem derrubar a aristocracia. E o que Marx viu foi que os trabalhadores seriam essa nova força a substituir a burguesia por causa da organização, porque eles estarem muito próximos, deles terem sido expropriados de tudo, só ter a mão de obra para vender. Então você não tem mais terras, você não pode mais produzir para você mesmo. E ficam muito próximos, acumulados em grandes cidades, o que facilita a organização, e foi isso que Marx viu, tá? Então não é uma questão de querer revolução, é uma questão que elas vão estourar. Eu, um pouquinho pessimista, principalmente depois de ver essas experiências socialistas e revoluções, não boto muita fé que vá surgir. Assim, vai surgir revoluções, com certeza, porque do jeito que a coisa está indo, dá para ver que só vai piorar, né? A gente só está vendo mais acumulação, a gente está vendo crise do imperialismo, a gente está vendo extrema-direita crescendo justamente por causa dessa crise, ideias malucas, né? O Milley é um maluco, veja toda a maluquice que ele fez. Então o cara consegue melhorar os índices econômicos, mas a pobreza só aumenta, que é o esperado, é a cartilha neoliberal. A gente vê um Trump derrubando a máscara, né? E o que sempre foi assim, neoliberalismo para vocês aí, pra gente, a gente se vira aqui, não olha não. Então o protecionismo do Trump aí, cai a máscara do neoliberalismo, a gente está entrando em outra fase, a gente está em vários conflitos mundiais aí, a gente está com China, que é um capitalismo planejado de um jeito bem maluco aí, né, que tem longo prazo, articulações econômicas não tem poder militar que nem os Estados Unidos, não é imperialista porque não tem bases no mundo inteiro. A China, ela só tem um grande poder econômico e está articulando seu poder regional e está se armando lá por dentro, né? Não tem base, mas está se armando para se proteger e vai saber o que mais. Então não sou muito otimista, mas que revoluções vão estourar, vão continuar estourando, conflitos armados vão continuar estourando, não há dúvida. O que ele propõe aí, que no fundo é uma defesa do capitalismo, não funciona, não vai funcionar. Mas enfim, vamos ver, tem mais besteira ainda para discutir. Você quer saber a real sobre o comunismo? Comece com esse livro, Torturados por Amor a Cristo, uma pessoa que de fato viveu o comunismo. Quando a esquerda chega na Romênia, eles querem ganhar as pessoas com um discurso de amor, parecido com algo, não? E chuta quais foram a primeira classe de pessoas que eles conseguiram enganar. Sim, os cristãos. Uma embalagem... Não tem discurso de amor, tá, no comunismo, não tem nenhum, principalmente que os caras eram ateus, não tem discurso de amor nenhum. Claro, você tá cheio de esquerda maluco aí, com entregar flor, não sei o que, isso é loucura total. O discurso é muito simples, é uma análise do Marx de que a revolução vai estourar, os trabalhadores têm esse poder, pelas contradições do capitalismo vão estourar mais revoluções. Então não tenta ganhar ninguém, o que o pessoal tenta os comunistas mais sérios atuar em sindicatos e trabalhadores, e às vezes na faculdade meio besta, né, mas organizando os trabalhadores, ou pelo menos é o que deveria ser feito, né, preparando eles para do tipo, quando tiver todo mundo morrendo de fome, estourar a revolução e o governo cair, são vocês que vão ter que governar. Então organizem os sovietes aí, soviete é conselho, tá? Em russo. Organizem os conselhos, porque são vocês que têm que governar. E aí, cara, assim, pelo tudo que o bom dessas merdas todas no socialismo, nas experiências, é que a gente aprendeu muita coisa. Não pode mais deixar essa merda de poder cair na mão do Stalin da vida de jeito nenhum. Não pode concentrar o poder desse jeito aí.
escolha as lideranças e aí, tipo, tá fazendo merda, derruba na hora. Ou, cara, você vai fazer merda? Tchau, bota outro no lugar. Mas, claro, tem o fator da guerra, porque, assim, os ricos não vão largar o osso, né? Os bilionários e tal, quem é poderoso não vai largar o osso e vai ter conflito, né? Claro, isso é inevitável. Em que geração que isso vai ocorrer? Não sei. Tem o fator da tecnologia avançando, e o que pode sair disso também não dá para saber, tá? Tem muita coisa para mudar. O discursinho de amor aqui não existe. O que tem é que Jesus pregava amor ao próximo, aos pobres, né? Tipo, o que eu citei no comentário. É mais fácil um rico passar, um camelo passar na agulha do que o rico entrar no céu. E é por causa disso, porque não tem sentido você ficar rico. Pra que você vai ficar rico? Por que você precisa ficar rico? Você não precisa ficar rico, você precisa todo mundo ter uma vida boa, ter uma casa, ter comida, ter lazer. Não precisa. Para que por exemplo, os 3 caras atrás do Trump, eles têm a riqueza de metade da população americana, uns 150 milhões, alguma coisa assim. O dinheiro deles é metade da população americana. Para que você precisa disso? Para ter poder. Só serve para isso. Então, é por isso que ele fala quem eles convenceram. Não convenceu, Jesus convenceu os caras que era isso. Agora, se um ditador chegar lá prometendo isso, é outra história. Jesus mesmo fala, fiquem atentos com as serpentes. Jesus fala para os apóstolos, não seja idiota. E Jesus fala isso, tá? Então, tem um ditadorzinho lá prometendo, não seja idiota. De amor, mas escondia um conteúdo muito perigoso dentro. Eles conseguiram enganar essas pessoas. E Richard Wurmbrand, ele não tem a menor pretensão de fazer uma obra literária, mas sim um testemunho de vida, contando que eles eram perseguidos, torturados, pressionados para poder denunciar os seus irmãos de fé para o regime. Isso a gente tem na humanidade toda, né? De novo, são ditadores, são líderes escrotos. Na Bélgica você tem a Bélgica invadindo lá, acho que é o Congo, você tem companhia da Índia, né? Então não é só o Estado também, quem gosta de falar Estado opressor, você tem empresa opressora, é escrotice para todo lado, é a humanidade, não vem com essa, pessoal, não vem com essa, jogar nas costas o negócio e tal, tá bom? Não vem com essa. Regime comunista. Então você prefere acreditar nesse pastor que viveu o comunismo ou... Olha, esses comunistas também não servem leva um pouquinho mais a sério. O Ian hoje em dia tá melhorando. Falar muita groselha, cara. O que é aquilo ali? É o Flávio Dino lá embaixo? Meu Deus do céu. Olha a escolha que ele fez. Gaiofato. Manuela Dávila. Ian Neves e... Cara, olha, se fosse o Jones Manuel, que eu já... Muitas discordâncias. Vai, o Jones Manuel ali, Gustavo Machado, Pedro Ivo... Aí eu falo, não, pelo menos isso aí, cara, não dá nem pra chamar de comunista direito. Um relato dessa galerinha aqui, você escolhe. E por fim, a melhor propaganda anticomunista, deixar um comunista falar. Não vamos matar a galera. Primeiro, esse é o Elias Jabbour, truta da Fefelete, tá? Geógrafo, nem eu, ó. Geografia, só que eu comecei na Unesp, transferi para a USP, ele já era da USP, era de uma turma anterior, o orientador dele era o Armen, que foi um professor meu. E aí, claro, não sei se ele se diz comunista, tá? Mas não é comunista, tá? Ele é esquerdista. E ele estuda a China, né? E ele fala que mas ele segue numa linha que a China é socialismo, mas ele fala que socialismo, ele, assim... A gente tem que usar o revisionismo com um certo cuidado, mas na prática ele é um revisionista, tá? Ele chega no livro, eu li esse livro por curiosidade, eu achei como chato pra caramba, cara, China do século XXI, né? Socialismo do século XXI, relevante, tá? Quem tem saco, eu recomendo que leia, mas eu achei chato pra caramba, não gostei da narrativa e tal, difícil de ler, demora. E aí, ele tem umas partes que ele fala, não, Marx errou aqui e tal, blá, blá. Então, tipo, é revisionismo. É bem revisionismo. A gente pode cuidado com o revisionismo e tal. Não, no caso do Elias e ele fala, não tem essa não, muda mesmo, tá bom?
difícil chamar ele de comunista, mas enfim. O que ele faz é estudar a China, ele conhece muito a China. Vamos ver só o cortezinho. De novo, Edward Mãos de Tesoura lacrou muito aqui nesse corte, tá? Porque eu vou deixar o link do completo. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera, vai aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. E esse cara é assessor... Então vamos lá. Eu discordo muito do Elias Jabbour em muita coisa, quase tudo, tirando que ele acha que a China tem muita coisa que o Brasil poderia aplicar nas políticas, né? Que é orientar a economia, investimento e tal, mas assim, a China consegue porque teve uma revolução, então você tem uma posição direta, antagônica aos Estados Unidos, então ela consegue fazer isso. O Brasil não consegue porque é o quintal dos Estados Unidos. O Brasil tenta fazer um negócio desse, toma na lomba rapidinho. Ainda mais agora que a máscara caiu e o Brasil precisa ficar muito esperto com o BRICS, né? Porque o Trump blefa pra caramba, blefa, é o jeito de negociar dele, mas cuidado, né? Cuidado. E aí tiraram de contexto e tal, mas já falei lá atrás, discordo de pena de morte, sempre discordarei em um regime instaurado já, discordo, prisão. E aí o vídeo, que eu vou deixar o link também, então eu vou deixar o link dos 2 vídeos mais alterados de todos, né, que é o do Lula e esse daqui. O do Lula, ele tem, como eu disse, umas 2 horas, então eu vou deixar o link em que hora que ele fala, para você pegar e ir lá ver, né. O do Lula, ele começa a falar o que eles cortaram, picotaram e arrancaram mais de um pedaço, colaram no outro, ele começa a falar em 1 hora e 4 minutos, tá, e deixa claro que, assim, ele está falando de melhorar a vida do trabalhador em 40, 50 anos, não está falando de socialismo ali, mas, bem, digamos que ele esteja falando, seria um negócio que ele está mais discursando que ele acredita, duvido. Mas tanto faz, né? Quer chamar o Lula de comunista, pode chamar, mas ele é uma piada como comunista, uma falha gritante de como ser comunista. E aí a gente tem o vídeo do Elias, eu vou deixar o link, e aí ele é um corte do Vilela, do podcast, e aí lá no minuto 2:26 ele começa a falar, e aí vocês dão uma olhada na fala completa, tá? O que ele está falando é que eles estão discutindo sobre, por exemplo, ele é a favor da pena de morte, e aí ele fala assim, não, o cara que botou uma bomba num avião, eles estão discutindo um caso específico lá que ele se usa de exemplo, eu não sei se é fictício ou não, mas ele está falando, o cara que bota uma bomba no avião não merece pena de morte? Na opinião dele, merece. E aí, assim, para quem é capitalista e ainda é estadunidense, não tem como argumentar contra, tá? Você tem pena de morte nos Estados Unidos. Se você é brasileiro, você pode falar, não, aqui não tem, não pode ter, nunca terá, tá bom? Aí você pode, só para avisar que foi uma lacrada do Lacronildo aí, lacrando para variar. Mas você pode discordar do Elias, com certeza eu discordo. E vamos continuar. Sou de quem? Da Dilma. Ele não é mais, tá? Porque ele estava lá no BRICS e ele tá denunciando que o Lula tá pulando fora do BRICS na prática, assim, né? Os acordos com a China não fez nenhum relevante, pulou fora de tudo ali. E a pressão estadunidense, né? Você nota que é a pressão que o Lula tá regando para variar, mas é assim, é a cara do Lula fazer isso. Para quem é louco por teoria da conspiração, ele apareceu com aquele corte na nuca lá, né? Quem quer inventar uma história legal sobre isso? Que ele caiu se cortando, enfiaram um chip, estão controlando o Lula. É mais legal, né? Uma história maluca de chip controlando o Lula. E aí agora ele é da direita, pessoal. Então pega leve com o Lula. O maior truque já realizado pelo diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. Agora você entendeu porque os comunistas querem que você ache que o comunismo não passa de uma mera fantasia? Pois é, geralmente o diabo não chega com um tridente vermelho até que chega, mas chega com uma foice e martelo
e com aspecto de amor. Não seja... Não tem aspecto de amor nenhum, né? O aspecto é você não percebe, mas você é praticamente a nova forma de escravidão, né? Você está inserido na nova forma de escravidão. O seu trabalho, do produto que você cria, é tirado uma parte pelos capitalistas. A desculpa é o investimento, né? Mas enfim, o investimento se paga. Os riscos, olha, assumiu risco, ó, coitadinho, né? A gente não assume risco, fica desempregado, passar fome, não. Eles assumiram o risco no investimento. E aí, a gente tá falando de grande capitalista, tá? Que é o que importa, assim, pequeno capitalista, pequeno burguês, não entra na conta. Marx nem considera a mais-valia no pequeno comércio, isso não é considerado, tá? Uma expropriação, uma revolução, esses caras nem são afetados, né? O que vai ocorrer, por exemplo, na Rússia, você tem uma discussão muito grande, Lenin, Trotsky e tal, vai falar de incentivo fiscal, incentivo econômico, para que o pessoal saia de sua propriedade, até chegar ao Stalin cagar tudo, né? Mas na Ucrânia, pelo menos, mas você saia da sua propriedade por você conseguir ganhar mais dinheiro trabalhando em fazendas coletivas. Essa é a pegada do Estado soviético, de incentivar o pessoal aí para as fazendas coletivas, tá? É o Stalin que chega depois e caga tudo. Mas enfim, a ideia é que os pequenos burgueses, né, a pequena empresa tal, não é considerada, né? Aí a tendência depois de ir equalizando, né, se desse tudo certo, seria ninguém mais trabalhar para ninguém, né, no longo prazo. Essa seria a ideia do comunismo que o Marx analisa, né? O que o Marx faz é analisar o capitalismo. A principal parte que ele faz, principalmente no Capital ali, né, que é a parte mais científica, que ele vai e analisa o capitalismo, né? Que aí vem Popper querer negar tal, né? Enfim, Popper, não vou entrar na discussão de Popper aqui, ou Popper, tá? E um último ponto que eu achei que ia entrar aqui, e aí é minha mesmo, que é, assim, como eu disse, o canal é meu, eu falo o que eu quiser, inclusive dou opiniões aqui que nem podem nem ser marxistas, não tô nem aí, tá? Eu falo o que eu acho. E eu queria discutir um negócio muito engraçado, que eu achei que ia entrar, assim, engraçado não, muito interessante, e que eu achei que ia entrar e não acabou entrando, mas eu nem coloquei aqui nas anotações, mas é o negócio de Fátima, né? E aí a Igreja Católica tá nisso. Então é comum, porque acho que esse padre mesmo aí que aparece nesse vídeo, ele tá discutindo Fátima. Você nota que é um padre anticomunista, claramente, né? Ele está discutindo o fenômeno de Fátima. E aí é muito interessante, porque assim, você tem as 3 revelações de Fátima, né? Então você tem 3 crianças que receberam, vou entrar na discussão do sobrenatural exatamente para dizer que é ou não é, tal. Mas eram 3 crianças de 10, 7, 6 anos, algumas crianças pequenininhas. A mais velha acho que tinha 10 e era a Lúcia, tá? E essas crianças tiveram essas revelações, primeiro do anjo e depois primeiro o anjo aparece, depois aparece Nossa Senhora de Fátima e dá as 3 revelações. Em 1917, entre março e outubro, alguma coisa assim, lembrando que a Revolução Russa estourou em fevereiro e terminou em outubro, né? Coincidentemente com a última aparição, o sol não sei o que. E aí é compreensível que você tenha religiosos e católicos anticomunistas, né? Só que tem coisas a se considerar aí. Primeiro, a primeira revelação é uma visão do inferno, né, de pessoas sofrendo e tal, e ela fala para rezar. Vou discutir isso, né? O inferno. Lembrando que no judaísmo original você não tem um inferno, né? Você não tem nem Satanás por si só, né? Você tem uma tradução que diz o adversário, né? Então a corrente majoritária do judaísmo vai na direção de que Satanás é um anjo enviado pelo Senhor para testar os homens. Então ele por si só não é uma força maligna, né? E aí quando chega na época de Jesus, a gente já tinha outras linhas surgindo. Então acho que quando o catolicismo começa ali,
poderia ser uma influência forte do zoroastrismo já, né? Que o zoroastrismo é uma religião dualista, que você tem o bem e o mal, tal. Então Satanás começa a assumir uma posição mais maligna, né? De um opositor a Deus, ao invés de ser um anjo que serve a Deus testando, ele é mais um anjo caído. Muda, a narrativa vai mudando, vai se distanciando do judaísmo por causa disso. Mas lembrando que Jesus era judeu, né? Seguia a religião judaica. E aí, por exemplo, quando Jesus é tentado no deserto, isso meio que segue a linha antiga, né? Em que o papel de Satanás era testar as pessoas mesmo, né? E aí lá no deserto ele está testando Jesus. Aí as outras partes da Bíblia que jogam um Satanás mais no meio do zoroastrismo, né? Apocalipse de João, fica mais claro isso. E aí tem o inferno aí, né? E é engraçado discutir isso, porque tem essa visão de Fátima do inferno, e aí você vai pensando, cara, o que aconteceu, né, do judaísmo pro cristianismo aí? Qual que é a diferença? E eu costumo falar assim, pra mim, se Deus existe mesmo, é um Deus de Jesus, não do Velho Testamento, né? E é claro, Jesus vai citar todo o Velho Testamento. Acho que eu não lembro, acho que eu já citei isso em outro vídeo, essa discussão, mas enfim, é porque aqui é cristianismo direto. Mas se Jesus cita o Velho Testamento para se confirmar como o Messias, né? Então ele cita as passagens e tal, mas ele vai na contramão completa do Velho Testamento, né? E é interessante para chegar discutir esse episódio de Fátima, que aí você tem o inferno, né? Então é uma visão bem católica, né, cristã disso, né? Dessas revelações que eles tiveram. Você tem a segunda revelação, que aí é o que pega, tá? A terceira revelação, eu vou pular para deixar, que é a discussão principal. E a terceira revelação, a igreja só liberou no ano 2000, se não me engano, depois do atentado ao João Paulo II, porque ela considerou que a visão que era um papa sendo morto nos mares, alguma coisa assim, tinha a ver com esse episódio do atentado contra João Paulo II, né? A terceira revelação. A segunda é a que o bicho pega, porque supostamente, eu vou usar supostamente porque, por quê? Eu vou argumentar. Supostamente Maria diz para que a Rússia deveria ser convertida, né? Deveriam orar pela Rússia para ela não espalhar os seus erros, né, pelo mundo. Então, se você for ver, você estava tendo uma revolução lá com uma liderança ateísta, embora o ateísmo não fosse forçado, né, mas a liderança era ateísta. E é claro, aí se teve perseguição e tal, de novo a gente entra nos ditadorzinhos e tal, em outros países, mas enfim, não vou entrar nisso. E que nem o caso que ele citou, né? Mas a igreja já viu isso, né? E o que acontece com Lúcia? Ela vira freira. E aí quem acabou oficializando esses testemunhos e falando para ela escrever, né? Quando eles começaram, quando eram criancinhas, eles falaram isso para todo mundo, mas ninguém anotou, até onde eu vi, né? Como eu disse, fiz uma pesquisa rasa. Não tem registros desses relatos das crianças antes da igreja intervir. Então, quando acontece lá o sol maluco que a população vê, poderia ser argumentado que é uma alucinação em massa. Eu não sei o que foi, não vou discutir aqui o que foi, mas quando acontece isso, a igreja chega, oh, caramba, a cidade inteira viu o sol se mexendo, vamos lá, tal. Quando eles chegam, tem essa intervenção da igreja, e aí eles vão pegar esses relatos. Então, os relatos escritos dessas revelações, eles vêm por meio da igreja. E aí a igreja, ela já estava com uma postura anticomunista aí já, né? Porque ela estava vendo um problema pro poder dela, que era as revoluções lideradas por ateus ali, né? Fora que é uma revolução que quebra a ordem, né?
mais uma revolução que quebra. As revoluções sempre são perigosas, né? Para a igreja, por exemplo, que estava muito atrelada à aristocracia. Quando surgiam as revoluções burguesas, já era um problema para boa parte da igreja, essas revoluções. A gente tem várias coisas consideradas, né, de Revolução Francesa e tal, a posição da igreja. Então é meio que esperado que a igreja ficasse contra as revoluções comunistas. E aí não tem como saber, né, o que aconteceu em Fátima, né, e o que seria verdade, o que por exemplo, uma criança de 10 anos, 7 anos, 6 anos, ela sabe o que é Rússia. Maria vai chegar e falar, Rússia. Cara, uma criança de 10 anos hoje com internet pode ser, mas uma criança de 10 anos em Portugal saberia o que é Rússia exatamente? Ou a igreja chegou, tipo, Maria falou alguma coisa, uma revolução, ou sei lá, as pessoas vão se voltar a espalhar seus meios anticatólicos, falou isso, e a igreja falou, olha só, na Rússia tá tendo, isso aí é a Rússia, Lúcia, escreve aí e tal. Não dá pra saber, né? Esse é o problema. Mas é muito curioso, mas explica muito do comportamento religioso anticomunista. Eu achei muito interessante isso ao pesquisar mais um pouquinho de Fátima, né? Achei muito interessante. Mas resumindo tudo, né? Toda essa baboseira e tal não resolve nada, né? O problema ele é material. E aí a gente vai ver que a gente tem um problema religioso, né? Não é um problema necessariamente político, o problema é religioso. E aí é assim, por que seria a vontade de Deus que o comunismo não se sobressaísse? Por que deixariam de seguir Deus? Cara, eu conheço um monte de ateu, assim, e pior, a maioria dos ateus que eu conheço tem escroto, né? A gente deve ter, com certeza, né? Mas, por exemplo, o que trabalhou comigo lá com o Sander, que tinha um bigodinho estranho, esqueci o nome dele agora. Um dos caras mais gente boa que eu conheci na minha vida. Assim, uma pessoa que não zoa ninguém, não detona ninguém, era ateu e tal. Então, por isso que eu falo que eu não levo o Velho Testamento a sério. Deus como aquela entidade antropomórfica que precisa ser adorado, precisa ser temido, porque eu criei vocês, tem que ser temente a Deus, tem que me adorar e tal. E quando a gente chega no discurso de Jesus, isso muda muito, né? Porque não é mais esse negócio assim. O adorar a Deus que Jesus prega é pelas ações dele, de ajudar todo mundo, de curar todo mundo, né? De falar que, tipo, de falar para não vender coisa no templo, de falar que rico não passa é muito diferente, cara. Então, assim, eu tenho uma tendência a acreditar num Deus mais de Jesus, muito menos antropomórfico, muito mais numa entidade que não dá para compreender, do que nessa coisa do catolicismo padrão, ou pior do judaísmo, né? Ou pior do islamismo, assim. Não tem como acreditar num negócio desse, com dogmas e tal, não tem como acreditar. E, enfim, não acho que o comunismo tenha nada a ver com isso, é uma coisa da sociedade, que o capitalismo é um problema gigantesco que a humanidade criou ao longo do tempo, né? Sem um culpado específico, humanos específicos, mas é parte da natureza humana, somada com organizações sociais, avanço de tecnologia, é uma coisa meio que ia dar nisso mesmo. Se isso vai se resolver, não sabemos, né? Esse é o ponto, acho que foi a minha reflexão. E um resumo sobre o Nicolas, não, né, cara? Não dá. Ai, não dá. Ainda mais por defender o Bolsonaro. Se ele fosse um pouquinho mais autêntico, dava para levar um pouquinho assim, mas assim, não apresenta solução nenhuma, não tem solução. A discussão sobre moralismo, isso é uma disputa, cara, que ela é social, né? Tipo, gay pode se casar, gay pode ter filho, e aí e aborto, né? O aborto, assim, eu acho que numa sociedade ideal mesmo, que a gente chegasse, a população teria que decidir sobre aborto, né? Eu particularmente sou contra aborto,
eu acho que assim, tirando o caso de violação, né? E aí não tem muita discussão, cara, é uma coisa horrível, né? Então deveria ter uma política estatal para a pílula do dia seguinte, logo quando o BO foi feito e tal, acabou. Tirando isso, eu acho que deveria ser incentivado que as gestações terminassem, e caso a família não tivesse possibilidade de criar o bebê, tivesse todo um aparato estatal para organizar que as crianças fossem adotadas, né, por outras famílias que precisam, que são inférteis e tal. Para mim é essa linha, deveria ter um incentivo. Se deveria ser imposto, aí é outra história. Eu acho que no fundo o povo deveria discutir isso amplamente ao longo de décadas, com estudos e tal, para no fim decidir com plebiscito. Essa é uma das discussões morais que a direita adora colocar, né? Gay adotar, cara, é melhor, assim, já fui muito relutante sobre isso, mas eu acho que é melhor adotar do que ficar no orfanato. A falta de afeto é gravíssima para crianças, para bebês humanos, né? Estamos falando da humanidade, né? A humanidade é um ser social que depende do afeto. É gravíssimo uma criança sem afeto, então é melhor o afeto de um casal homossexual. São as minhas opiniões sobre isso, né? Se eu fosse um desses debates que os caras quisessem falar, botar pânico moral, eu ia falar, na maior. Não tenho nenhum vínculo, não tenho que obedecer cartilha de ninguém. Eu penso por mim mesmo. E acho que é isso de pânico moral que eu ia discutir. Tem mais alguma besteira? Casamento gay, por exemplo, assim, casamento civil, acabou. Tem direito e pronto. Não tem por que não ter casamento civil. Casamento religioso devia ser a encargo de cada religião, cara. Você não pode forçar uma religião a aceitar gays nela. Religião é religião, não tem nada a ver com nada. Você vai obrigar alguém falando, não, seu Deus tem que aceitar o gay. Pra mim não faz sentido. Então, o casamento civil não tem discussão nenhuma, tem que ser permitido. Casamento religioso, se a sua religião não aceita o casamento gay, muda de religião, vai pra outra, cria a sua. Nada a ver. E é isso.